Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Então vamos a mais uma videoaula, continuando a nossa brincadeirinha de porcentagem. Vocês vão perceber o seguinte, que os exercícios que envolvem essas ideias de porcentagem, geralmente eles estarão focados nesses três camaradinhos que eu coloquei aqui para vocês. A ideia do cálculo da própria porcentagem. Segunda parte, a ideia de você tirar a porcentagem de algum valor para você saber o quanto representa essa parte. E a terceira pergunta que mais aparece dentro dos exercícios é a gente calcular o total quando ele dá para a gente uma comparação da porcentagem com a parte que você tem. Agora, o que é a porcentagem em si? Afinal, na aula passada nós só aprendemos a trabalhar com a notação do símbolozinho de porcentagem. Porcentagem nós escrevemos da forma que falamos: 20%, 20 por 100, 20 sobre 100 e assim sucessivamente, tranquilo? Agora, o que é a porcentagem? A porcentagem, a nossa ideia é fazer o quê? Uma comparação de valores. Agora, para comparar valores, basta fazermos o quê? Dividindo um valor pelo outro. Aí a gente vai saber o quanto que o primeiro representa em relação ao segundo. Mas qual vai ser a ideia da porcentagem? É a gente ter essa comparação para cada 100 elementos, para cada 100 unidades. Por exemplo, porcentagem, para fazermos a comparação, é dividirmos a parte pelo todo, ou seja, o que eu quero em relação ao valor comparado. Por exemplo, o 20 em relação ao 50. Como é que a gente pode fazer a comparação desses dois camaradas? Dividindo o 20 pelo 50. Só que aqui eu estou querendo dizer para vocês que eu tenho 20 elementos a cada 50, em cada 50. Agora, qual que é o meu objetivo? É saber essa mesma proporção, essa mesma comparação para cada 100 unidades. Para isso, basta a gente dividir. Então, me ajude aqui, ó. Comparar, então, 20 com 50 é fazer a divisão do 20 pelo 50. Ao dividir o 20 pelo 50, o que podemos fazer? Cortar zerinho em cima e embaixo. E ao cortar zerinho embaixo, olha que legal, 2 dividido por 5, você vai obter 0,4. Agora, nós aprendemos na videoaula passada a como transformar esse camarada em porcentagem. Você pode, sem problema algum, acrescentar zeros à direita. Agora, andando 2 casinhas para a direita, olha o valor que você vai ter em porcentagem: 40%. Então, ao comparar o 20 com 50, isso daqui é a mesma coisa que 40%. Isso aqui é a mesma coisa que 40%. Difícil isso? Então, para você encontrar essa porcentagem, é fazer o que? Ao comparar esses dois números, divida um pelo valor que você quer comparar, pela comparação, beleza? Que seria o nosso todo. Aí o que você vai fazer? Ao dividir, você vai obter o número decimal. Ande com a vírgula 2 casinhas para a direita. Pronto, você já tem aqui o seu valor em porcentagem. Continuando, 10 em 25, para compararmos o 10 em relação ao 25, basta dividirmos 10 por 25. Ao fazer essa divisão, olha que legal, aqui você também irá obter 0,4, que é a mesma coisa que 0,40, que em porcentagem equivale ao quê? A 40%. Que foi o que comentamos de andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Então veja que aqui nós temos a mesma ideia de comparação entre esses dois camaradas. Então falar 20 a cada 50 é a mesma coisa que falar 10 a cada 25, que é a mesma coisa que falar 40 a cada 100, 40%, 40 para cada 100 unidades, que é essa a nossa ideia de comparação de porcentagem. Veja que a gente tem aqui diferentes camaradas que podem representar a mesma porcentagem. Ou seja, é como se eu estivesse falando a mesma linguagem para todos esses aqui. Agora, 12 a cada 10. Ué, se a gente tem 12 para o valor comparado 10, 12 para cada 10, isso aqui significa o que para a gente? 1,2.
Porém, 1,2 é o mesmo que 1,20. Mas em porcentagem, o que vai ser esse 1,20? Ande 2 casinhas para a direita, olha que número que você vai ter. 120%. Ou seja, significa que o 12 para cada 10 é a mesma coisa de termos 120 para cada 100. Então, o 12 equivale a 120% desse 10. Beleza? Então, essa é a nossa ideia de comparação para esses camaradinhos aqui. 40%, 40%, 120%. Agora, como é que a gente faz para tirar a porcentagem de alguma coisa? Bem, para calcularmos a porcentagem de um valor, esse valor aqui para a gente vai ser o total. E aqui vai vir a nossa ideia da própria porcentagem. Você vai fazer o seguinte, quando você for calcular a porcentagem de alguma coisa, esse D vira um vezes, uma multiplicação. Acabou. Então, calcular a porcentagem é fazer nada mais, nada menos que uma multiplicação. A multiplicação da porcentagem pelo valor. Então, 20% do total de 40 equivale ao quê? A 20 por 100 vezes o 40. Vezes o 40. Pronto. Isso daqui equivale a 20% de 40. É fazer 20 sobre 100 vezes o 40. E ao realizar esse cálculo aqui, você vai obter um valor numérico, tudo bem? Então, nós teremos o seguinte, podemos cortar 2 zerinhos embaixo com 2 zerinhos em cima. 2 vezes 4 equivale a quanto para a gente? 8. O que significa isso? Que o 8 equivale a 20% do 40. Percebeu essa ideia? Agora, 30% de 15. 30% equivale a 30 por 100. 30 sobre 100. Vezes o 15. Vezes o 15. Que é igual. Agora, ao realizar esse cálculo aqui, o que teremos? Me ajude. 30 sobre 100. Podemos cortar zerinho em cima e embaixo. Agora, quanto que é 3 vezes 15? 45. Dividir por 10 equivale a andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, olha quanto chegaremos. 4,5. Agora, 130% de 3. O que significa isso daqui? Significa 130 por 100 vezes o 3. Vezes o 3. Então, é assim que calculamos porcentagem de o valor. Basta fazer o produto. Corte zerinho em cima e embaixo. 13 vezes 3, 39. Dividir por 10 e andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E isso aqui equivale a quanto para a gente? A 3,9. Então, o que significa este 8? Este 8, este 4,5 e este 3,9, eles representam respectivamente o quê? 20% desse 40. O que representa o 4,5? Esse 4,5, ele representa 30% do 15. Ou seja, uma proporção de 30 para cada 100. É como se fizéssemos uma proporção de 4,5 para cada 15. Da mesma forma que esse 3,9, ele equivale ao quê? Equivale a 130% do 3. Significa que para cada 3,9 unidades, nós temos o quê? 3. Na verdade, para isso mesmo, 3,9 unidades para cada 3. Então, essas seriam as nossas análises de proporção. Agora, o último cálculo de porcentagem muito frequente em questões de prova não é a ideia de fazermos a comparação e encontrarmos a porcentagem. Não é a ideia de tirar a porcentagem de algum valor de vezes, mas sim a gente ter o quê? Uma equivalência da porcentagem com a parte. E a partir disso daqui ele pergunta quanto que é o total. Por exemplo, eu falo o seguinte para você, que 20% equivale a 8 unidades. Agora, quanto que equivale o meu total? É como se ele falasse o seguinte, 20 milhões de metros cúbicos do rio Pantanal equivale a 20% desse rio. Aí eu te pergunto, qual que seria o total de volume desse Pantanal? Espera aí, os 20 milhões equivale a 20%, mas eu não quero só o 20%, eu quero o meu todo, eu quero o meu total. Agora o meu todo, o meu total equivale ao quê? A 100%.
com o meu todo e o meu total valendo 100% e a nossa parte valendo essa porcentagem, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Fazendo uma simples regra de 3. Basta fazer uma simples regra de 3. Pronto. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem, ó. Regra de 3. Simples. Pronto. Basta fazer uma regra de 3 simples e o seu exercício está resolvido. Por exemplo, 20% equivale a 8 unidades. Então, 100% equivale a X. É sempre assim. Então, para você encontrar o seu todo, basta compará-lo com 100%. E como resolvemos isso? Multiplicando cruzado. Aí você vai ter que 20 vezes X é igual a 8 vezes 100. Ao isolar o X, 20 vezes X igual a 8 vezes 100. 20 vezes X igual a 8 vezes 100. Esse 20 multiplicando, você passa dividindo. Com isso, você vai obter que X é igual a 40. Pronto, esse é o seu todo. É este resultado aqui que você estava buscando. Então, basta fazer o quê? Comparar esse seu todo com 100%. Mesma ideia. 30% equivale a 4,5%. Então, 100% equivale ao todo, que é X. E agora o que fazemos? Multiplicamos cruzado a nossa regrinha de 3. Você nem precisa do símbolo de porcentagem para isso. Aí o que teremos? Que 30 vezes X é igual a 4,5 vezes 100. 4,5 vezes 100, isso aqui vai dar 450. 450 dividido por 30, você vai ter 15. Pronto. X igual a 15. Basta fazer a regrinha de 3. Olha que beleza. Finalmente, temos que 130% equivale a 3,9. Só que eu não quero a comparação do 130%. Eu quero a comparação de 100%. E para esse 100%, você vai ter um total que eu não sei ainda. Chamaremos de X. Aí o que teremos? Que 130 vezes X, como eu já comentei, você não precisa do símbolo de porcentagem, vai ser igual a 3,9 vezes 100. Pronto. 3,9 vezes 100 é 390. 390 dividido por 130, você vai ter 13. Pronto. X igual a 13. Então, esse 13 é que equivale... 13 não, desculpa. É isso, é 3 na verdade. Então, esse 3 que equivale ao valor que você está comparando. É este camarada que é a sua referência de comparação. Então, esse todo que aparece aqui pra gente, ele é sempre a nossa referência de comparação. Beleza? Então, lembre-se sempre disso. O todo, ele equivale pra gente a comparação. Então, esse todo, ele equivale pra gente a comparação. Em relação ao que estamos comparando. Beleza, amigão? Então, com essas ideias aqui, você vai conseguir resolver um monte de questão de prova envolvendo as ideias de porcentagem. Belezinha? Tranquilo isso? Agora é pegar e resolver os exercícios que caem, por exemplo, na sua prova de concurso ou nas questõezinhas do Enem ou de vestibulares. Tranquilo, amigão? Então, prazer estar aqui com você, mas ainda não terminamos porcentagem. Ainda falta falarmos de aumento e redução percentual. Porém, na próxima videoaula, aquele abraço, continue estudando.